Eu nunca estive com alguém ou amei alguém antes, mas eu também não quero te deixar. Eu tenho medo porque você é um homem incrível e eu não consigo me enxergar bom bastante pra você. Eu sou a porcaria de um padre excomungado e não tenho nada pra te oferecer. Eu só quero você. Você não é capaz de me entregar o seu coração. Está um pouco tarde, filho. Você está bem? Existe algo que eu possa fazer por você? Padre Abel? O que faz aqui? Eu pensei que tivesse voltado para o Nordeste com a sua mãe. Bom, como pode ver, eu não voltei. Pode me dizer por onde andou durante esse tempo? Perdido, tentando encontrar um caminho. Tentando entender se é possível que ainda exista algum lugar para mim. E você encontrou? Receio que não. Bom, eu sinto muito. Mas como você não é mais um padre, você não pode mais ficar aqui. Eu já sabia que não. Então, o que faz aqui? Eu também não sei. Bom, já que está aqui, quer se confessar? Me parece que você realmente está em busca de uma luz. E recorrer aos pés do Senhor é sempre a melhor alternativa. O Senhor esteja no teu coração para que confesse os teus pecados com o espírito arrependido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me abençoe, Padre, pois eu pequei. Confesse seus pecados, filho, e Deus o perdoará. Eu nunca me vi estando aqui, do outro lado. É estranho. É tão difícil acreditar que, há poucos meses atrás, era eu quem estava sentado onde você está, Padre Nathan. Matei alguém, e esse foi o motivo de eu ter sido excomungado. Lamento muito pelo ocorrido. No entanto, como sabe, Abel, um padre não pode ter as mãos sujas de sangue, mesmo que por acidente. Então acredito que quase nenhum homem que exista seja digno de ser um padre. É verdade que todo homem é falho, mas nesse caso, estamos falando sobre você ter derramado o sangue de alguém. Foi um acidente. Aquele homem apontava uma arma pro rapaz. Ele ia matá-lo. Eu apenas o empurrei. Foi tudo muito rápido. Eu nunca tive a intenção de tirar a vida daquele professor. Eu só quis evitar uma tragédia. Mas então, ele bateu a cabeça contra a quina de um paralelepípedo que estava torto. Como poderia prever aquilo? Foi apenas um empurrão. Nunca se passou pela minha cabeça que um simples empurrão pudesse causar tamanha desgraça. Deus conhece a intenção de cada coração, Abel. Ele é conhecedor de toda a verdade. Então, se foi isso que aconteceu, não tem razão para se culpar. Salvar a vida de alguém é algo muito nobre e Deus reconhece os nossos atos heróicos.
Então por que eu me sinto tão monstruoso depois de tudo? Por que eu me tornei nesse monstro? Por que eu acabei me tornando nessa coisa? Ora, Abel, não é pra tanto. Você está sendo dramático. A não ser que essa morte não seja a única razão de você estar tão atordoado. Há algo mais que o aflige? Você não entenderia. E mesmo aqui diante de Deus, sinto que eu deveria contar apenas o necessário. Ah, Padre Natan, há muitas coisas. Há muitas coisas que afligem a minha alma. Então confesse tudo, Abel. Você sabe que no confessionário é pecado omitirmos nossos erros ante de Deus. Sabe disso tanto quanto eu. E também sabe que não importa o que diga, nada sairá daqui. Sei disso, mas eu ainda não me sinto pronto para falar sobre isso, mesmo na presença de Deus. E mesmo que eu não te diga aqui durante essa confissão, Ele sabe, Ele vê, e Ele provavelmente deve entender. Oh Deus, eu me sinto completamente perturbado e... É verdade, matar aquele homem acidentalmente não é a única coisa que me assombra. Tem me tornado em algo que eu também não entendo. Me corrói por dentro, me consome. Mas apesar dos pesares, o que mais me assombra é o amor. O amor e a atração que eu sinto por alguém que eu sei que eu não deveria estar sentindo. Você não é mais um padre. Então não faz mais sentido ser casto. Você está livre do seu voto de castidade, Abel. Ela é casada? Não é ela, Padre Natan. Acontece que eu tô amando outro homem. Um homem assim como eu. Abel, você sabe tão bem quanto eu que Sodoma e Gomorra foram destruídos por conta desse pecado. Eu cresci lendo e ouvindo esse tipo de coisa. E também passei anos da minha vida repetindo esse discurso que você está pensando nesse momento. Eu também já estive do lado que você está agora, Padre Natan. Não se esqueça disso. Sei absolutamente de tudo que você está prestes a me dizer. Você não faz ideia de quantos homens e mulheres eu já dei o mesmo discurso. E você se arrepende? Esse é o problema. Eu não sei se me arrependo. Eu não consigo tirá-lo da minha cabeça. Porque eu sinto a falta dele. Foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo foi tudo muito intenso. E eu não resisti. Se você não se arrepende de nada do que tem feito, Abel, creio que não precisamos continuar. É melhor você ir embora. Agora eu entendo um pouco como ele se sentiu naquele dia. De qualquer forma, obrigado, Padre Natan, por ceder o seu tempo. Obrigado e eu sinto muito. Por favor, reze por mim. Sempre rezei por você, Abel, e seguirei rezando para que você saia desse caminho tortuoso. Que Deus o acompanhe e cuide de sua alma. Tome cuidado, muito cuidado para que não se perca, para que não perca sua alma. É tão estranho estar nesse lugar. Só de pensar que há poucos meses atrás o Fernando correu até aqui e prontificou-se a tirar a própria vida num ato de desespero. Dói o peito. As coisas que me lembrei hoje, as coisas que senti, as coisas que eu senti antes de voltar para essa cidade. Todo aquele turbilhão de sentimentos que carrego até hoje quando decidi deixar o Fernando para trás. Pode parecer bobagem, mas esse tipo de sentimento tem me feito entender um pouco mais a respeito dele. Mesmo ambos sendo pessoas completamente diferentes,
Por alguma razão, nesse momento, acredito que eu esteja me sentindo como ele, como naquele dia. Perdido. A única coisa que nos separa é que provavelmente ele estava muito mais quebrado que eu nesse momento. Mas se ele estava quebrado, o que será que deu forças para ele seguir em frente? Eu? Ou ele tirou essa força de algum outro lugar? E eu? Se eu me quebrar, de onde eu tiraria forças para me levantar e caminhar como se nada tivesse acontecido? Do ponto de vista simbólico, um lar representa a nossa psique, ou seja, as várias instâncias da nossa mente consciente e inconsciente. Nesse sentido, casa, assim como a mente, expressa o conteúdo cognitivo e emocional que nos constitui como indivíduos distintos do grupo. Em outras palavras, isso faz da casa um repositório das nossas vivências físicas, afetivas e intelectuais. Casa. Será que eu posso chamar esse lugar assim? Faz tantos anos. Oh, querida. Me desculpe ter aparecido sem avisar, mãe. É verdade que fiquei surpresa, mas estou feliz de ver o seu rostinho outra vez. Me desculpe, mãe. Eu estraguei tudo. Eu ativei a maldição por acidente. A senhora sempre me avisou, sempre. Eu sempre fui cuidadoso, mas aconteceu. Pois como? Ah, quer saber? Não importa. Não é importante. Eu pequei. Oh, filho. A verdade é que é quase impossível não cometermos pecados. Somos humanos, imperfeitos, nascidos sujeitos ao erro. É verdade que eu sempre tive medo. Sempre te alertei para que essa maldição que assola nossa família não fosse despertada em você. Mas é difícil. Muito difícil viver sem cometer nenhum deslize. Fico admirada que tenha conseguido por tanto tempo. Mas se Jesus conseguiu, também deveríamos conseguir. Jesus é filho de Deus. Não deve ser complicado para uma divindade que já nascida conhecedora de toda a verdade viver com perfeição e maestria. Já nós somos consequências de atos pecaminosos de alguém. Não se culpe, querido. Seja lá o que tenha feito. Tenho certeza que não foi por mal. Eu matei um homem por acidente. Foi sem querer. Eu tentei apenas impedir que ele atirasse em alguém. Mas, mãe, será que algum dia Deus me perdoará por isso? Será que Deus entenderia? Somente Ele pode te dar essa resposta. Mas independentemente do que Ele disser, eu sou sua mãe. E estou aqui para te abraçar. Vai ficar tudo bem, tá bom? Vai ficar tudo bem.
Quando é a próxima lua cheia? Em 2 semanas. Filho, o fato de você ter despertado essa maldição do lobisomem não é o fim do mundo. Você sabe disso, não sabe? E como não seria, mãe? Eu viro um monstro. Você fica agressivo? Não. Você sente algum instinto assassino e sai por aí matando mulheres e crianças inocentes? É claro que não. Você machuca pessoas de alguma forma cada vez que se transforma? Eu jamais faria isso. Filho, então você não é um monstro. E nem se tornou em um. Você diz isso porque nunca me viu transformado. Então é por causa de sua aparência que você se considera um monstro? Lúcifer era o mais belo arcanjo no reino dos céus. Agora eu te pergunto, o fato dele ser belo o impediu de cometer atrocidades até os dias de hoje? Querido, você mais do que ninguém deveria compreender que nem tudo que os nossos olhos enxergam é o que importa. Você não é um monstro. Como pode ter tanta certeza? Porque fui eu que te carreguei por 9 meses dentro de mim. Porque fui eu que coloquei você no mundo. E eu sei o que eu gerei. Conheço bem o que saiu do meu ventre. Além do mais, fui eu que te criei, que te ensinei a ser um bom menino, um bom homem. Ninguém te conhece melhor do que eu te conheço. Tu pode ser qualquer coisa, meu filho. Mas um monstro não. Será que é assim que o Fernando realmente me enxerga? Será que é assim que ele sempre me viu desde o começo? Da mesma forma que a minha mãe? É estranho ter alguém que conheça a respeito de todos os seus erros mais graves, seu pior lado, todos os seus defeitos e mesmo assim te amar. E mesmo assim querer você por perto. Minha mãe, por exemplo, ela não me julga por eu ter cometido o erro de matar alguém por acidente. Mas o que ela pensaria se soubesse que eu, filho dela, tivesse de repente começado a sentir atração por outro homem? E pior ainda, o que ela pensaria se descobrisse que esse homem e eu consumamos o ato que é considerado fornicação? Penso tanto na forma em que as pessoas poderiam pensar que acabei esquecendo de pensar no mais importante. O que Deus pensa de tudo isso? Lembro-me perfeitamente das palavras ditas pela irmã do Fernando. Ele foi tão corajoso de admitir todas aquelas coisas para ela. Confesso que sinto inveja do quanto ele foi destemido. Não, Júlia, eu tenho um problema. Uma carga muito pesada que sempre carreguei nas costas e... Antes de ir, eu quero dizer a você. Você é a pessoa mais importante para mim. E não quero esconder isso de você para sempre. A verdade é que eu gosto de homens. A verdade é que eu nunca senti atração por mulher nenhuma na minha vida e é isso. Quem partiu meu coração não foi uma mulher, mas sim o meu professor. Aquele professor que tentou te matar? Sim. Então que bom que ele está morto. Você não vai dizer que isso é nojento? Não vai dizer que eu vou pro inferno por ser assim ou coisa do tipo? O Deus que eu sirvo e acredito, Nando, é um Deus que enviou o próprio Filho para ensinar a humanidade sobre o amor. O Deus que eu acredito não me ensinou a julgar. Eu posso não entender muito bem sobre o que você é e o que você sente. Eu sinceramente não entendo por que algumas pessoas são assim. No entanto, tudo que me resta é tentar entender e te amar pro resto da minha vida. Será que Deus realmente é assim? Será que todos nós estivemos errados, equivocados o tempo todo? As coisas que ela disse naquele dia martelaram na minha mente até hoje, porque de alguma forma elas querem fazer sentido. Talvez porque elas realmente fazem. Eu cresci ouvindo em todos os lugares sobre Deus ser amor. Se Ele é amor, então Ele ama todos, até mesmo os ímpios.
Ao menos é o que eu sempre acreditei. E Ele nos ama porque está repleto de um amor infinito, santo, puro e indescritível. E Ele nos ama porque somos filhos dele. Mesmo que cometamos erros, porque Ele é rico em sua misericórdia. E embora sejamos incompletos, Deus nos ama completamente. Embora sejamos imperfeitos, Ele nos ama perfeitamente. Embora nos sintamos perdidos e sem rumo, o amor de Deus nos envolve completamente. Deus ama o pecador tanto a ponto de enviar o próprio Filho para a remissão dos pecados de todos. Então, será que Ele seria capaz de continuar amando pessoas como eu? Pessoas como Fernando? Pessoas como nós teremos parte no céu? Pessoas como nós podem ter uma vida normal aqui na Terra como um casal comum? Pai, e se nós estivermos fazendo algo errado? Se você estivesse aqui, o que você diria? Quem é Fernando? Desculpe, não ouvi a senhora chegando. Ele é diferente como você? Digamos que sim. Ele também é lobisomem? Não, mãe. Ele não é um lobisomem. Filho, você está escondendo algo de mim? Algo importante? Você sabe que é errado mentir. Principalmente pra tua mãe. Eu não tô mentindo pra senhora, mãe. Esconder coisas é o mesmo que mentir. Acontece que eu tenho medo, mãe. Tenho medo de contar certas coisas e, além de ter que encarar o inferno, teria que encarar a sua decepção aqui em vida. Eu não sei se eu sou forte o bastante para lidar com esse tipo de coisa. Eu me apaixonei por ele. Por ele? Um homem? Eu sinto muito. Sinto muito por decepcionar a senhora. Primeiro fiz tudo errado e acabei ativando a maldição que a nossa família, que nosso vilarejo carrega. E agora é isso. Eu realmente sinto muito. Vou juntar minhas coisas e vou procurar outro lugar para ficar. Espera. Essa noite e pelos próximos 7 dias serão noite de lua cheia. Você não pode ficar perambulando por aí desse jeito. É perigoso, filho. Não se preocupe, eu me viro. Eu não te criei pra ser mal educado desse jeito. Eu realmente sinto muito. Apenas aconteceu e eu não consegui evitar. Não me refiro a essa coisa de lobisomem, nem esse tal de Fernando. Onde já se viu deixar a própria mãe falando sozinha? Você acabou de despejar um monte de coisa em mim e acha que eu não tenho nada a dizer a resposta? E o que a senhora diria? Duvido muito que aprove. Duvido muito que alguém nesse mundo aprove. Meu lar, minha casa. Parece que a minha casa também não é aqui. Uma vez, ele me disse que estava feliz, porque parecíamos um casal de verdade. Porque todos os dias que ele chegava em casa, depois do trabalho, sabia que eu estaria lá o esperando para jantarmos juntos. Eu sou tão estúpido. Com ele, eu tinha tudo o que eu precisava, tudo, mas eu fiquei com medo. Medo porque eu não entendia muito bem a respeito das coisas que estavam acontecendo. Foi tudo muito rápido e minha mente estava uma bagunça. Pisquei meus olhos e me dei conta de que havia matado alguém por acidente. Pisquei outra vez e percebi que eu me transformaria numa criatura horrenda em todas as luas cheias,
pro resto de minha vida. Pisquei e me dei conta de que estava cada vez mais atraído pelo rapaz que eu mesmo julguei ser um sodomita. Pisquei e percebi que eu não seria mais capaz de me conter. E quando pisquei pela última vez, ele estava nos meus braços e foi a melhor sensação que eu tive em toda a minha vida. Eu nunca me senti tão acalentado, nunca me senti tão amado, tão seguro. Mãe, para a senhora, o que o conceito de casa, o conceito de lar significa? Segurança, conforto. O único lugar que nos sentimos à vontade de verdade. Uma espécie de refúgio, uma fortaleza. A senhora acabou de descrever tudo o que eu senti no dia que eu esteve com o Fernando nos braços. Fiquei tão confuso, tive tanto medo e, no fim, não tenho mais que me conter. Ou que fugir disso. É isso que ele é. É isso o que ele representa pra mim, mãe. Ele é a minha casa. Filho, e se esse rapaz só gostar de você assim? E se ele te vê em sua outra forma? Acha que ele ainda te aceitaria? Na verdade, ele viu, desde a minha primeira transformação, e ele não se importou. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Conhece esse verso? Evangelho de São João, capítulo 15, verso 12. Você ainda seria capaz de amar seu filho se descobrisse que ele é homossexual? A ideia de uma mãe deixar de amar um filho só é impossível e absurda pra mim. Eu jamais deixaria de te amar, mas... eu não consigo ver esse tipo de coisa como algo bom. Filho, e se você acabar indo pro inferno por causa disso? E se eu não for? Sabe, tem uma coisa sobre o conceito lar e casa que a senhora não disse. Casa também é o lugar onde podemos ser nós mesmos, sem medo. Agora a única coisa que eu consigo pensar é porque eu não percebi isso desde o princípio. Mas filho, e Deus? Acha que ele me enviaria para o inferno por conta disso? Por ter me apaixonado? Mãe, a senhora me conhece. Eu não faria mal a uma mosca. Eu jamais roubaria. Não matei e jamais mataria alguém intencionalmente. Jamais enganaria. Jamais blasfemaria contra Deus. Eu jamais adulteraria. Jamais levantaria falsos testemunhos. Eu jamais desonraria a Deus. Há pessoas no mundo, muitas pessoas, que diariamente cometem atrocidades. E algumas dessas pessoas estão dentro das igrejas. Faz ideia da quantidade de coisas terríveis que eu ouvi durante os anos que fui padre? Conheci homens que frequentam todas as missas e aparentam ser homens de bem em todo o seu esplendor teatral junto à família. Mas quando vão ao confessionário, a maioria deles confessam coisas terríveis que você sequer imaginaria. No fim, eles se confessam, dizem que estão arrependidos e, pouco tempo depois, voltam à igreja para confessar coisas ainda mais tenebrosas. A minha pergunta é: de que adianta tanta hipocrisia? De que adianta tanto teatro? Deus abomina os hipócritas, mãe. Eu não quero ser como esses hipócritas. Eu só quero ter uma vida com a pessoa que eu amo. Quero ter uma casa, quero jantar com ele, rir com ele, dançar com ele, dormir ao lado dele, abraçar ele, ir ao mercado com ele, pagar as nossas despesas do mês. Só quero uma vida simples, uma vida onde eu não faria mal a algum, a quem quer que seja. Filho, existem passagens na Bíblia que condenam essa prática e... A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, mãe. E a senhora sabe que se tem uma coisa que eu fiz na minha vida foi estudá-la. Existem muitas coisas que estão nas escrituras que praticamos e ninguém enxerga como pecado. Coisas bobas como, por exemplo, fazer a barba,
e usar roupas com tecidos diferentes. A questão é, por que as pessoas insistem apenas em condenar o amor que as pessoas partilham entre elas e ignoram o que não as convém? Céus, acho que era isso que eu devia ter dito ao Fernando no dia que eu o conheci. Mas eu o condenei ao invés de ter misericórdia, assim como Jesus teria. Hoje eu entendo isso. E hoje eu entendo que o amo e que preciso dele na minha vida. E se Deus quiser me enviar ao inferno, que envie. Mas se Deus fizer isso, ele será muito injusto. E o Deus que eu acredito é um Deus repleto de amor e justiça. Ele não faria esse tipo de coisa. Eu sinto muito se a decepcionei, mas eu não posso mais lutar contra esses sentimentos dentro de mim. Meu coração quer voltar para casa. Mamãe ama você. E eu espero que você esteja certo. Vou rezar para que você esteja certo. E se algo der errado, as portas vão estar sempre abertas para você, tá bem? Pode voltar sempre que quiser. Me sinto ridículo por ter precisado de todo esse processo para finalmente entender que para se ter o que eu estava procurando, bastava ficar no mesmo lugar, com a única pessoa que me compreenderia por completo. Fernando, eu não sei ainda se diante de Deus é certo ou errado que eu fique com você. Mas eu prefiro acreditar que Deus jamais condenaria duas almas que se amam e que sentem falta uma da outra. Você e eu não nos falamos por meses, e eu sequer enviei uma carta. Mesmo assim, eu sei que você tem sentido a minha falta. E ouso dizer que tem até mesmo rezado pelo meu retorno, embora você não seja religioso. E eu não te culpo por isso. As igrejas costumam repelir pessoas como você. Eu sinto muito pelas coisas que você passou, pelas coisas que ouviu, mesmo que não foram diretamente ditas a você, mas que te magoaram de alguma forma. Não passei por metade das coisas que você passou, e mesmo assim me senti machucado em alguns momentos. Você realmente é a pessoa mais forte que eu conheço. E tudo que eu mais quero nesse momento é chegar em casa nos seus braços e te dizer essas coisas pessoalmente. Dizer que eu te amo, dizer que você é o meu lar, dizer que você é o lugar no qual eu pertenço e quero pertencer pro resto de minha vida. Gostem as pessoas ou não, gostem o céu ou não. Casa. Até mesmo o ar aqui é mais aconchegante. O lugar onde eu posso ser eu mesmo. Casa. O lugar onde eu me transformo na criatura mais horrenda do mundo e mesmo assim sou visto com olhos ternos, repletos de carinho e afeto. Você é a minha casa, Fernando. Você é a minha casa.